Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. Te ajudo a conquistar a sua aprovação de forma acelerada. E hoje, galera, eu vou falar para vocês como que vocês podem conseguir a aprovação em medicina no Enem 2023. Então, eu vou passar o passo a passo completo aqui para que você consiga a sua aprovação. Isso tudo de forma bem sintetizada, de forma bem objetiva, para que você não fique perdendo muito tempo. Mas antes disso, eu peço para você, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar aqui, que dá bastante trabalho produzir esses conteúdos. A gente sabe que medicina é em horário integral, então eu tenho que conciliar essas duas coisas e realmente é bem difícil para mim. Então valorize o trabalho, deixa o like, por favor, e se inscreve no canal. Meu Instagram, caso você queira me acompanhar, receber mais dicas de estudo, é @marcos.vasque. E lá eu posto sempre dicas referentes ao Enem, aos vestibulares, para vocês conseguirem melhorar mais o seu desempenho e chegarem muito bem no dia da prova. Então, galera, primeiro de tudo, a gente sabe que medicina é um curso extremamente concorrido, digamos que é o curso mais concorrido ali do SISU. Então, assim, lógico que tem faculdades que são menos concorridas e faculdades que são mais concorridas. Se você, por exemplo, pegar medicina na UFERJ e medicina na USP, a quantidade de assentos das pessoas é muito diferente, apesar de ser o mesmo curso. A USP é a mais concorrida e a UFERJ, no caso, é uma das menos concorridas ali do país, das públicas de medicina. E, galera, como que você tem que estudar para passar em medicina no Enem? Primeiro de tudo, você tem que ter o foco do que você precisa. Tem que ver qual a sua modalidade de concorrência, se você é ampla, se você tem direito a alguma cota, esse tipo de coisa e tal. Mas falando especificamente para ampla, você precisa ali de mais de 150 assentos em média para conseguir a sua aprovação. É algo mais garantido. Então poucas são as pessoas com menos de 150 assentos que elas não conseguem passar em medicina numa federal. Então o seu foco nos simulados é acertar mais de 150 questões. E mais de 140 questões, muitas pessoas conseguem passar também, mas acaba variando ali por conta do TRI, do modelo de correção do Enem. Então acaba que mais de 150 é algo mais sólido, algo que realmente te dá uma chance maior para você conseguir a sua aprovação. Você tem que ver exatamente qual faculdade que você quer e quais os pesos dessa faculdade. Você pode achar esses dados no SISU Simulator ou no termo de adesão do SISU da faculdade, que é mais confiável. Às vezes o SISU Simulator não está totalmente atualizado. Então você pode ver lá, também ver a nota de corte e tal. Lembrando que tem pesos diferentes para cada área do conhecimento, a depender da faculdade. Em algumas tem só peso 1. Primeiro de tudo, você tem que saber em qual nível você tá, sabe? Se você já tá ali num nível elevado, se você já tem uma base teórica bem consolidada e tal. E como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para trás e falar assim, eu acho que eu tenho uma base teórica boa e tal. Não, vamos ser prático, vamos ser objetivo. Faz um simulado, uma prova anterior do Enem, uma prova anterior mais recente, então pega do Enem 2017, 2018, que seja e tal. Se você não quiser fazer as mais recentes mesmo para deixar para treinar lá próximo da prova, pega essa prova e vê ali qual que é o nível no qual você se encontra, tá? Então você vai ver, fazer essa prova, primeiro e segundo dia e tal, lógico, em dias diferentes, né? Fazer a redação também, mandar para uma correção e ver mais ou menos quanto que você tá tirando. Então, ali, até 110 acertos, você está no nível ali de certa forma mais básico, então tem muita teoria para você ver ainda. Entre 110 e 135, 130 acertos, você já está no nível intermediário de teoria. Então você já está ali no nível que conta muito você fazer as revisões, conta demais você fazer os simulados, as provas anteriores para você conseguir evoluir. E mais de 135 acertos, mais de 140 acertos, cara, você já está num nível avançado, tá próximo da aprovação. Então, no geral, acaba que é muito revisão, são poucos conteúdos, matérias novas para você ver, e ali você tem que fazer também muitos simulados. Então, para realmente chegar muito bem preparado para a prova. Galera, falando de como que é o preparo no nível básico, você realmente vai pegar um cronograma de estudos, como o cronograma Dominando o Enem, que é o cronograma que eu utilizei para sair de 99 acertos para 155 acertos no Enem em um ano, em apenas um ano de preparação. Esse cronograma conta com checklist de revisão, cronograma de simulados, live com mais de 200 simulados e provas anteriores do Enem, todas com gabarito comentado para você ter a orientação correta, e o e-book Hackeando as Competências do Enem, que eu explico detalhadamente como é o processo de elaboração da prova e as competências utilizadas ali pelos elaboradores. Então você utiliza daquilo mais para você entender os padrões da prova,
como que cada competência, cada habilidade é cobrada no Enem. Isso facilita muito você a chegar lá e conseguir acertar mais questões, resolvê-las de forma mais rápida. Então, galera, cronograma Dominando o Enem 2023 tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Ele custa menos de R$60 e realmente são ferramentas muito importantes que vão nortear a sua preparação e te ajudar bastante nesse quesito. Então vai facilitar muito ali. Além de ter um cronograma de conteúdos ali que eu estudei, que eu utilizei no ano que eu evolui de 99 para 155 acertos no Enem, consegui em 10 meses a aprovação em medicina na UFRJ e na UFRN. Então, beleza. No nível básico, você vai ver mais teoria e tal, esse tipo de coisa, mas você não pode deixar de lado o exercício. Então, sempre que você for estudar uma matéria, logo depois você vai fazer exercícios referentes àquela matéria. E o que eu recomendo, mais no nível básico, é que você faça um dia de prova por semana. Então, mesmo que você esteja no nível básico, recomendo que você reserve ali um dia na sua semana ou no seu final de semana, sabe? Para você fazer ali alguma prova do Enem, alguma prova anterior. Você pode começar por 2009 e ir até as mais recentes. No cronograma Dominando o Enem, eu já deixo tudo isso separado para vocês, quais provas que vocês vão fazer mês a mês. Então, por isso que eu considero muito bom. E além de fazer as provas, é muito importante que você faça uma boa correção delas. E como que você pode fazer uma boa correção delas? Você tem que pegar um ótimo gabarito comentado, você pode pegar resoluções em vídeo e tal, mas o mais importante é você tentar entender o porquê que você errou aquelas questões. Então isso é muito importante ali para o nível básico de preparação. Muita gente só faz a prova e acha que tá bom. Não, você tem que entender os seus erros e principalmente, focar naqueles erros das matérias que você já viu. Então, se você já estudou um tópico e está errando ele, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que estipular uma revisão para melhorar ali naquele tópico específico. Então, mais ou menos no nível básico, você vai aliar a teoria. Então, você vai ter muita matéria nova para você ver e tal. Fazer exercícios sempre, não deixar de lado os exercícios. Toda matéria que você estudar, faça exercícios, se possível, faça exercícios do Enem, mas não se limite ao Enem, tente fazer de outros vestibulares também, para você realmente fixar aquele aprendizado. Reserva um dia na semana para fazer revisões e tal, de conteúdos que você já viu, e reserva um dia na semana para fazer simulado e corrigir ele. Então, no nível básico, é isso que você tem que fazer. No nível intermediário, o que eu recomendo para vocês? Galera, vocês têm que ter em mente que vocês ali já estão num nível um pouco mais elevado e tal, mas ainda não chegaram no nível máximo, no nível avançado de preparação, que você chega próximo ali da aprovação ou que você consegue a aprovação. Então, você vai incluir no nível intermediário mais revisões para você realmente conseguir fixar melhor a matéria. Então, tá fazendo mais de 110 acertos nos simulados constantemente, você deve inserir mais simulados ali na sua preparação. Então, 2 dias de prova por semana. Então, seria uma prova completa por semana, sabe? Do Enem, como se fosse. E nisso, você pode não se limitar somente às provas do Enem. Então, uma boa é você pegar algumas provas diferentes. Por exemplo, provas da Unesp, provas da UERJ, que são outras boas fontes de questão, sabe? Para você fazer uma revisão ativa. Então, nesse nível de preparação, você realmente vai fazer uma carga maior de exercícios, sabe? Tentar encaixar mais revisões na sua semana, então encaixar ali pelo menos uns 2 dias para fazer revisão, ou um dia inteiro, né? Acaba que ajuda bastante, eu encaixava um dia inteiro de revisão e isso me ajudava demais. Então, tenta encaixar 2 dias de simulado, um dia inteiro para revisão, alia matéria nova com revisão e também não esquece de você sempre estar fazendo exercícios em uma carga maior do que no nível iniciante. Não fica nessa, não fica preso fazendo resumo e tal, que isso acaba que demanda muito tempo e é um tempo que seria muito mais aproveitado você fazendo exercícios, fazendo uma revisão mais ativa. Então não fica preso em anotações de aula, esse tipo de coisa. Faça ali um estudo mais ativo, que aí você vai conseguir evoluir nesse nível e vai conseguir chegar no nível avançado. Galera, nível avançado de preparação, você já está fazendo mais de 135 acertos e tal, e como que se prepara nesse nível de preparação? Você tem que ter em mente que a evolução no nível avançado ela vem de forma muito mais lenta do que, por exemplo, no nível básico e no nível intermediário. Então, tenha isso em mente, o seu resultado ele não vai vir de forma imediata, você não vai aumentar o seu número de acertos de forma rápida. Você tem que realmente ter uma grande constância para aumentar em pouco os seus números de acertos. É justamente nessa parte que muita gente ali quase passa, fica travada. E o que você tem que fazer para você conseguir superar esse nível de preparação? Galera, nesse nível de preparação é muita revisão, muita prova anterior, muitos simulados e
importante, não se limite às provas mais fáceis e às provas do Enem. É para você encaixar também provas, blocos de questão de provas mais específicas, como a FUVEST, como a Unicamp, como a Estadual do Ceará. Então, encaixe blocos de questões dessas provas. E como forma de revisão, você pode encaixar também questões discursivas de segunda fase de provas ali de medicina. Então, a FAMEMA, a Unicamp, a UERJ, a própria FUVEST. Então, são formas ali de você lapidar o seu conhecimento, aprofundar mais no seu conhecimento e também fazer uma revisão ativa de conceitos que você já viu. Então, a carga de exercícios ela aumenta muito no nível avançado, sabe? E você tem que ter muita atenção onde você está errando nos simulados para você poder estipular revisões e conseguir consertar isso. Então, tenha em mente que é muito importante você fazer isso se você quer realmente evoluir mais no nível avançado e ultrapassar a barreira dos 150 acertos. Cara, se você quer medicina de verdade, você tem que colocar o seu estudo em primeiro lugar, né? Não deixando de lado, lógico, saúde física, saúde mental e tal, mas considera ali o seu estudo como a sua prioridade de vida. Então, você tem que estudar muito para conseguir realmente evoluir bem, para conseguir a aprovação. Você está concorrendo com muitas pessoas e você tem que se destacar. Então, para me destacar no meu ano de aprovação, eu realmente desativei as redes sociais, me afastei do celular, não saía, até porque estava na pandemia, não tinha como sair, sabe? Então, eu foquei muito nos estudos para o Enem. Também, lógico, fazer exercício físico 3 vezes por semana e tal, fazer algumas coisas para aliviar a minha atenção, ouvir a música, esse tipo de coisa e tal, mas me afastei ali de distrações ao máximo que eu pude, conseguir realmente ter o maior tempo possível de preparação para o Enem e ser produtivo nesse tempo, beleza? Então, isso foi muito importante para mim, sabe? Eu tava ali partindo de um nível básico e eu consegui ultrapassar o nível avançado, chegar em 155 acertos ali num prazo de 10 meses de estudo. Então, eu estava partindo do zero mesmo. Tive que ver toda a matéria desde o zero para conseguir a aprovação. Inclusive, o cronograma que eu uso, eu deixo no cronograma Dominando o Enem, o cronograma de conteúdos que eu usei para chegar nesse nível. Então, muito importante, sabe, você realmente ter a noção de qual é o seu nível de preparação. E outro ponto fundamental é você ter prioridade em quais matérias que você vai estudar. Então, matérias que você tem mais dificuldade, você tem que estudar em detrimento das matérias que você tem menos dificuldade. Eu tinha mais facilidade em humanas, eu tinha menos dificuldade em humanas, né? Então, em natureza, em matemática, eu tinha mais dificuldade. Eu acertei 18 em matemática no Enem 2019. Acertei 22 em natureza no Enem 2019. Então, eu tinha que focar muito nessas matérias. E eram matérias que contavam muito para minha aprovação, sabe? Tem que ver os pesos da sua faculdade também para saber exatamente o que priorizar. Então, eu levei isso em consideração, priorizei muito ali as matérias que eu tinha mais dificuldade, que contavam mais para minha aprovação. E, cara, redação, você não pode dar mole. Redação no Enem é fácil você conseguir mais de 900 pontos, sabe? Então, estuda bem redação para você garantir mais de 920, mais de 940, mais de 960 pontos, que isso realmente vai facilitar muito a sua aprovação. E eu diria que redação é a matéria que dá para você evoluir mais fácil no Enem, também é a matéria que dá para conseguir pontos de forma mais fácil de todas. Então, preste muita atenção em redação, que ela realmente é um grande diferencial. Diferencial eu não diria, mas é algo exigente você ir bem, você tirar mais de 920. É necessário você tirar mais de 920 se você quer a aprovação de forma acelerada no Enem. Então, leve bastante isso em consideração ali no seu estudo. No mais, galera, é isso. Cronograma Dominando o Enem, link aqui na descrição. Se você quiser mais dicas sobre como que eu passei em medicina na UFRJ, medicina na UFRN e medicina na USP Pinheiros, me segue lá no Instagram, @marcos.vaz, que eu te passo tudo, sabe? Todo dia lá respondendo caixinha e tal, coisa do tipo. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, coloca aí embaixo qual faculdade você quer passar em medicina e como que tá a sua base ali pra gente ter uma noção boa. Então comenta aí embaixo o que você achar relevante ali para ajudar também outros candidatos e também algo que realmente foi produtivo para você. Beleza? Então é isso. Um beijo. Cronograma Dominando o Enem na descrição. Meu Instagram é @marcos.vaz. Até a próxima, galera.